Oi pessoal, tudo bom? Mais uma vez eu trago aqui para vocês um vídeo de iceberg e dessa vez o tema desse iceberg foi sugerido por Wog Retrospectivas. Ele mandou a sugestão lá nos comentários da parte 2 do iceberg de Dark Deception. E no caso ele pediu pro próximo iceberg que eu fazer, que no caso é esse aqui, seja de Pop Playtime. E cá estou eu aqui trazendo para vocês aqui esse iceberg. Eu queria desde já agradecer ao Wog Retrospectivas pela sugestão de vídeo. Muito obrigado, cara. E eu queria avisar também para vocês, caso vocês tenham alguma sugestão de vídeo, pode mandar nos comentários que eu vou estar lendo e eu posso trazer aqui no canal. Então é isso, eu não vou mais atrapalhar vocês, fiquem com o vídeo. Pop Playtime é um game indie de terror no estilo mais casual, desenvolvido e produzido pelo grupo Mob Games. O jogo teve seu primeiro capítulo lançado em 12 de outubro de 2021. Esse primeiro capítulo era apenas um prólogo, com uma gameplay bem curta de menos de 1h30. E a história é bem simples, onde você jogava na pele de um antigo funcionário de uma empresa chamada Playtime CEO, que um dia recebe uma carta de origem desconhecida que pede para você retornar para a fábrica. E ao retornar, você descobre que o local está completamente abandonado e que os antigos brinquedos da empresa acabaram virando um monte de criaturas grotescas e medonhas. E bem, esse aqui foi um grande resumo do primeiro capítulo de Pop Playtime, que tinha uma proposta bem simples de começo e não tão original, se você parar para pensar. Mas, sendo original ou não, isso não impediu o jogo de fazer um enorme sucesso quando foi lançado em 2021. Sucesso esse que garantiu até o momento 2 continuações. Pop Playtime capítulo 2, lançado em 3 de maio de 2022, e Pop Playtime capítulo 3, lançado há pouco tempo atrás, em 30 de janeiro de 2024. Esses 2 capítulos, que vieram depois do primeiro, eles são bem maiores e também trouxeram muitas melhorias, tanto na história como nos gráficos. Para vocês terem uma noção, o terceiro capítulo tem até dublagem em português, cara, e é uma dublagem que tá muito boa. Sério, dá só uma olhada aí no como que ela tá boa no clipe que eu vou mostrar agora. Para, Catnap! Tira que eu vou cagar! Tira que eu vou cagar! O Huggy Wuggy é o principal inimigo do capítulo 1 de Pop Playtime, inclusive é ele que estampa a capa do capítulo. Inicialmente, quando a gente encontra ele, ele vai ficar apenas fingindo ser uma estátua, porém logo ele se revela como sendo uma criatura viva e parte pra cima de nós. E depois de uma curta perseguição, a gente acaba levando a melhor e consegue derrubar ele. E essa, em resumo, é toda a participação do Huggy Wuggy em toda a franquia de Pop Playtime. Quer dizer, até vai aparecer lá no capítulo 3 de um Nightmare Huggy Wuggy, mas aquele ali não é o Huggy Wuggy de verdade, aquilo é só uma ilusão causada pelo Pop Guys. Eu vou falar mais pra frente sobre o que é esse Pop Guys. Mas enfim, mesmo sendo uma aparição curta, isso não impediu o Huggy Wuggy de se tornar o personagem mais popular de Pop Playtime. Tanto que até hoje em dia, mesmo após o lançamento de 2 capítulos lá com antagonistas diferentes, o Huggy Wuggy ainda assim é o personagem mais lembrado de Pop Playtime, até por quem não gosta muito do game sabe quem que é ele. Se você for pesquisar no Google imagens de Pop Playtime, geralmente as primeiras que vão aparecer vai ser do Huggy Wuggy. E eu acho isso uma coisa sensacional, tipo, ele foi um dos personagens que menos apareceu em tela, mas mesmo assim foi o mais popular de todos, né? Vai saber. Stella Grable é um antigo funcionário que trabalhava na Playtime CEO. Não se sabe muito sobre a sua história, mas sabe-se que ela era uma funcionária de alto nível dentro da empresa, visto que ela era um dos poucos funcionários que sabiam sobre todos os experimentos que aconteciam lá dentro. Outra coisa bem interessante sobre ela é que aparentemente ela era responsável pela Game Station e pela Playcare. Bom, a gente não sabe muito atualmente sobre qual é o paradeiro atual dela, mas o mais provável é que ela tenha sido uma das funcionárias mortas durante o massacre da Hora da Alegria. Playtime Company, ou abreviada apenas para Playtime CEO, foi uma empresa fundada por Elliot Ludwig em 1930. Para o público no geral, a Playtime parecia ser apenas uma empresa normal que vendia, fabricava e produzia brinquedos.
e que além de brinquedos também possuía uma rede de adoção que ajudava pobres crianças a encontrarem uma família. Mas o que poucas pessoas sabiam era o que acontecia por debaixo dos panos. A Playtime era uma empresa horrorosa. Além de ela ter péssimas condições de trabalho e de tratar mal os seus empregados, eles ainda realizavam experimentos cruéis nos órfãos que eles tinham sob seu controle, o que acabou resultando na criação dos brinquedos que a gente conhece hoje em dia, como Huggy Wuggy, Catnap, Mommy Long Legs, etc. Mas é claro, né, que as crianças que foram vítimas desses experimentos não gostaram nada disso, e alguma hora eles iriam se vingar. E digamos que no dia 8 de agosto de 1995 aconteceu uma coisa bem interessante. Me fala aí, você tá ouvindo esse barulho? Ah, não se preocupa não, é apenas a nossa hora da alegria. Mob Entertainment, também conhecido como Mob Games, é um estúdio de desenvolvimento de jogos indies fundado em 2015, criado por Zach e Seth Bellinger. Eles são um grupo pequeno, mas que ganhou bastante notoriedade nesses últimos anos após a sua criação mais famosa. No caso, estou falando de Pop Playtime. Elliot Ludwig é o fundador e CEO da empresa Playtime. Elliot é o primeiro personagem do jogo que é apresentado para nós. No caso, no capítulo 1, quando você inicia o jogo, começa com uma fita VHS de um comercial da Pop Playtime. E nessa fita, o primeiro rosto que aparece para nós é justamente o rosto de Elliot Ludwig. Porém, mesmo sendo um personagem que aparece logo de começo para nós, ele ainda assim, até hoje, é um dos personagens mais misteriosos de toda a série de Pop Playtime. A gente sabe bem pouco sobre a sua história. Uma das poucas coisas que a gente sabe é que ele se divorciou da sua esposa chamada Molly em algum período que a gente não sabe ao certo quando que foi, e que ele também teve uma perda familiar na década de 60. Não se sabe quem que foi esse familiar dele que faleceu, possivelmente foi alguma filha ou filho, mas não é nada confirmado. Sobre sua personalidade a gente também não sabe muita coisa, mas algumas fitas VHS e alguns anúncios feitos pela Playtime Company descrevem o Elliot como sendo um homem de amor, felicidade, alegria e sorriso, especialmente com crianças. E que apesar do divórcio e das perdas pessoais, ele sempre mostra sua esperança de que a vida das crianças que vivem nos orfanatos da Playtime CEO seja repleta de amor e felicidade. Entretanto, é difícil saber o quanto disso é verdade, visto que nós sabemos bem o que acontece lá dentro da Playtime. E levando em consideração que ele é o líder da empresa e com certeza sabia de tudo que estava acontecendo lá dentro, fica complicado acreditar nessa história de que ele era um cara tão amoroso assim. Leite Pierre, assim como Stella, foi um dos funcionários de alto escalão da Playtime, no caso ele era o chefe de inovação. A sua personalidade é descrita como sendo um homem rude que maltratava seus funcionários e frequentemente ameaçava demiti-los. Não só os funcionários, como também os experimentos da fábrica também eram vítimas desse louco. Já que pelo que consta em alguns documentos, o Leite Pierre ele era extremamente cruel e apático e tratava os experimentos como se fossem monstros, ignorando qualquer tipo de humanidade que eles tinham. Um exemplo dessa atitude cruel do Leite Pierre é a sua conversa com Catnap no capítulo 3. E nesse diálogo entre os dois, o Catnap começa falando que o Messias é o grande salvador dele, que ele vai tirar ele de lá, etc. E o Pierre retruca, dizendo que essa prisão era sua nova casa e que ele deveria se acostumar com isso. Então, Catnap, experimento 1188. Qual o nome real dele mesmo? Ok. Oi, Zé. Como você tá, amigão? Normalmente o Dr. Sawyer faria isso, mas ele tá fora, por assim dizer. Então eu vou ficar com você até acharem um substituto. Primeiramente, parabéns. Esse é oficialmente o seu 4º ano no seu novo corpo. E você fez um belo progresso, amigão. Me falaram que quando você e os outros Smiling Critters, sabe, o Dog Day, Big Pig, blá blá blá, foram adicionados ao berçário, você não estava se dando muito bem com as outras crianças como todo mundo. Mas olha você agora, as crianças que amam, e essa fumaça vermelha, quer dizer, isso é fantástico, não é?
A coisinha de voz dele ainda tá quebrada? Del, ninguém vai te salvar. Essa prisão é o seu lugar. Vamos te deixar passear para ver as crianças no berçário, mas seu lar é esse. E quanto a esse protótipo, o lar dele é o laboratório. Essa é a sua vida agora. Se acostume. Uma curiosidade é que o Leite Pierre foi um dos poucos personagens que apareceram em todos os jogos da franquia de Pop Playtime, já que além dos 3 capítulos do game oficial, ele também aparece no Survival Tutorial de Project Playtime. E chegamos nele, né? O responsável por todo o caos dentro da Playtime. O Experimento 1006, mais conhecido como o Protótipo, mas que nesse vídeo eu vou chamar só de 1006 para ficar mais fácil, é o principal antagonista de toda a franquia de Pop Playtime, sendo ele o principal responsável por todo o massacre da Hour of Joy, ou Hora da Alegria, em que ele de alguma forma conseguiu fazer com que todos os brinquedos se revoltassem e atacassem os funcionários da Playtime. De acordo com os relatórios de Harley Sauer, que era o principal funcionário responsável por monitorar o 1006, o protótipo sempre se demonstrou como sendo extremamente inteligente e astuto, e aprendia extremamente rápido. Nós temos uma fita que mostra um diálogo do 1006 com o Dr. Sauer. Em relação ao experimento 1006, o protótipo. Teimoso como é, e sempre silencioso com cada sessão que passa, ainda estou descobrindo novos dados de toda forma. A descoberta de hoje... Final de registro. Pronto para conversar agora, não é? Eu possuo... Um questionamento. Prossiga. Você... Sente alguma coisa? Essa pergunta se refere a quê, exatamente? Você nos cutuca. Nos bate. Você sente. Há um segredo dentro de você, 1006. Valioso além de qualquer medida. Eu corto e pressiono e queimo ele e chego mais perto a cada sessão. Então fale. Ou não. Lute ou desista. Não importa, eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. Isso me anima. Obrigado. Você tá me agradecendo? Com certeza. Eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. Um dos maiores mistérios que rondam o 1006 é sobre qual é o seu real objetivo. Já que por mais que a fita dele com o Dr. Sauer dê a entender que o 1006 se importa com os outros experimentos e quer salvá-los da fábrica, dos funcionários horrorosos, etc., o 1006 também já demonstrou várias atitudes bastante questionáveis, como por exemplo no capítulo 2 de Pop Playtime, em que além de ele não ajudar a Mom Longlegs a derrotar o protagonista, ele só vai aparecer no final para poder pegar os restos do corpo dela depois que ela é morta. E no capítulo 3, depois de nós eletrocutarmos o Catnap, o 1006 vai aparecer e matar o Catnap sem nenhuma dó. E bom, essas daí são só algumas das várias perguntas que rodeiam o 1006. Pois ele é sem dúvida um dos personagens que a gente menos sabe de Pop Playtime. E tudo o que nos resta é apenas esperar os próximos capítulos para finalmente termos respostas sobre essas questões. As fitas VHS podem ser encontradas em todos os locais do jogo. Geralmente perto dessas fitas sempre vai ter uma TV que o jogador pode utilizar para poder ouvir o conteúdo que há dentro dessas fitas. Essas fitas são muito utilizadas pelo jogo para poder contar parte da sua história ao jogador.
Rich também é um funcionário da Playtime Company. Ele é descrito como sendo um trabalhador honesto e esforçado, mas que frequentemente reclamava muito das condições de trabalho da Playtime CEO, que convenhamos que nessa parte aí não tem como tirar o crédito dele. Eu também reclamaria muito se eu trabalhasse nessa empresa. No capítulo 2, nós descobrimos que graças às suas reclamações que ele fazia direto sobre a Playtime Company, que era um lugar horroroso, etc., ele acabou sendo rebaixado para a sala rejeitada. E no capítulo 3, ele parece ter conseguido um novo emprego na companhia, dessa vez junto com outro funcionário chamado Stuart.